As Escrituras Sagradas nos revelam o quanto devemos ser cuidadosos, cautelados, com a medida com que julgamos o outro. Não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, pois quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Antes de fazer qualquer tipo de julgamento, façamos uma autoavaliação. Observe se não existe nenhuma trave em seus olhos. Quando julgamos alguém, nos tornamos imperdoável. Por isso, estejamos atentos. Estejamos muito atentos. Sejam muito bem-vindos à nossa 11ª videoaula da lição de adultos, onde estaremos tratando nesta lição sobre o julgamento ou sendo cautelosos nas opiniões. Nosso texto base nós pegamos aqui do ensinamento de Jesus no Sermão do Monte. Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 1 ao versículo 6. Disse Jesus: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, enquanto está uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave de teu olho, então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Nosso texto áureo diz, Lucas 6,36: sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, como já falamos no início. Nós que somos seres imperfeitos e falhos. Por que que todo julgamento apenas a Deus pertence? Porque Deus é perfeito em toda a sua essência e nele não existe falha nenhuma. Quando Deus julga, jamais ele faz isso pelo que ouve ou pelo que vê, mas por todo o conjunto de conhecimento que ele tem na sua onisciência. Ele sabe, vê e conhece todas as coisas. Deus não julga simplesmente as pessoas pelas suas obras, mas pelas suas intenções em fazer determinadas obras. Nossa introdução. Veremos nesta lição de que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar. Somente Ele, como está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, o texto mostra que Deus é o justo juiz, que toda avaliação pertence a Ele justamente por isso. Como está escrito na palavra, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus é o justo juiz do seu povo. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz do mundo. Primeiro tópico. Não devemos julgar o outro, aprendendo a se relacionar com os outros. A igreja é o corpo de Cristo formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar alguns momentos, como por exemplo, estava acontecendo lá em Corinto, capítulo 1, verso de número 11 e versículo 12. Está escrito: porque a respeito de vós, meus irmãos, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Apolo. E aí Paulo faz uma pergunta:
porventura estaria Cristo dividido? Então, sinais de carnalidade ainda existiam nos cristãos de Corinto. Não é algo de a gente tomar como exemplo e dizer, não, os cristãos de Corinto tinham lá suas imperfeições, então a gente pode ter também. Nada disso, apenas citamos o exemplo de que é possível que haja algumas coisas, né, desse tipo em nosso meio, mas coisas que devem ser combatidas, resolvidas, né, eliminadas para que a gente não saia no prejuízo. Tal verdade nos mostra que Jesus não espera do crente uma perfeição em absoluto, assim como ele é perfeito em toda a sua essência. Pelo menos aqui, agora, não. Mas o fato é que a orientação de Jesus para as nossas vidas é que nós sejamos perfeitos, assim como o nosso Pai é perfeito. Se nós pegarmos, por exemplo, Mateus 5, verso 48, ele diz, sede vós, pois, perfeitos, assim como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, o que significa isso? Ser perfeito no contexto desse texto. Significa dizer que somos pessoas sem nenhuma falha, sem nenhum erro. Significa dizer que somos pessoas capazes de amar e de deixar que a vida do outro, Deus mesmo, faça o seu próprio julgamento. E que não cabe a nós denegrirmos ou julgarmos precipitadamente as pessoas porque não temos tal capacidade. Conhecemos bem, muitas vezes, um ou outro pelo relacionamento pessoal que temos no dia a dia, mas são apenas aparências que a gente conhece. O íntimo de cada pessoa, só Deus. Então, para que houvesse um julgamento perfeito, primeiro, é necessário que o julgador seja perfeito e que a pessoa a ser julgada, esse julgador tivesse condições de conhecer plenamente, né, todo a sua essência, né, todo o conjunto do seu ser. Fora isso, não cabe a nós fazermos julgamento dentro desse contexto, desse texto, julgamento precipitado, não é verdade? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de avaliação, porque senão seria impossível a igreja caminhar na terra com prudência. É preciso ter prudência e é preciso, claro, para ter prudência, fazermos alguns tipos de avaliações, claro, mas dentro daquilo que a palavra de Deus nos ensina e que a gente vai estar aprendendo aqui nessa lição algumas coisas interessantes. Por exemplo, contudo, ele exige que os seus súditos, né, os seus seguidores, súditos do seu reino, sejam éticos. Quer dizer, o que significa ética? Nós temos aqui um exemplo. Tudo aquilo que está relacionado com o comportamento moral do ser humano e sua postura no meio social. Ético refere-se à ética, uma parte da filosofia que estuda os princípios morais que orientam a conduta humana. Quer dizer, Jesus deseja que a gente busque a melhor maneira de viver em sociedade, sempre respeitando um ao outro. Está escrito também em Lucas capítulo 6 e versículo 36. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Quer dizer, se julgarmos os outros ao pé da letra, na menor dos riscos possível, então nós seremos submetidos também a esse mesmo tipo de julgamento, já que somos imperfeitos, como aquela pessoa que estamos julgando também é imperfeita. Então, o que deve haver quando fizermos qualquer tipo de juízo? Deve ter como base a misericórdia. Nunca a ira, nunca a raiva, nunca a revolta. A misericórdia. Porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Imagina se nós fôssemos tratados por Deus como muitas vezes a gente quer tratar as pessoas, né? Ai de nós, nem existiríamos mais. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Quer dizer, diante de uma ação errada do nosso irmão, o que devemos fazer? Vamos julgá-lo, sentenciá-lo, destruí-lo, jogá-lo fora? Não é isso que Jesus ensina. Tem que ter algum julgamento? Sim. Não é levar seu irmão a um tribunal, de forma nenhuma. Mas nós vamos aprender no decorrer da lição o que é necessário ser
feito, sempre, já adiantando aqui, com o intuito de tratar de ganhar o seu irmão e não de eliminá-lo. Ninguém deve ser julgado? É uma pergunta. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou até mesmo uma opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem, por exemplo, como cães e porcos. Então, como que eu não vou dar? O texto bíblico diz, não dê as vossas pérolas aos porcos, né? Não jogue as vossas pérolas aos porcos. Mas como que eu vou fazer isso sem que eu possa fazer um tipo de avaliação ou de julgamento? Existem algumas pessoas, Jesus disse, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vou citar um exemplo. Ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quer dizer, Jesus mandou pregar toda criatura sem fazer acepção de pessoas, claro. Mas por que às vezes nos calamos e não queremos pregar para uma determinada pessoa? Porque percebemos e essa pessoa deixa entender e transparecer de que ela não está querendo aprender da palavra. Ela apenas está querendo zombar, criar uma situação para a contenda. E aí nós precisamos ter este discernimento para não lançar nossas pérolas, porque ele vai se levantar contra de qualquer jeito e vai se revoltar contra a palavra de Deus. É preciso um tipo de julgamento, né? Mas o que o texto bíblico está totalmente proibindo é o julgamento precipitado, né? Como nós continuamos aqui observando. Vemos também na igreja lá em Coríntios 5, versículo 12, onde Paulo vai aparecer fazendo julgamento dos cristãos de Corinto e também acerca de outras igrejas. Temos aqui 1 Coríntios 5, 12, que diz o seguinte: porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão dentro. Quer dizer, Paulo está falando que a igreja precisava julgar as pessoas que estavam dentro. Quer dizer, cristãos, pessoas cristãs no meio da igreja, né, que cometiam algumas coisas, alguns delitos que precisavam de alguns ajustes. Então essas pessoas precisavam ser chamadas, conversar, orientar, mostrar a maneira, o caminho, direitinho, como a palavra de Deus nos mostra. Não é porque o amor, por causa do amor você não pode julgar ninguém, você não pode sequer orientar alguém na palavra, porque é julgando. Você está me julgando? Entende? Não é isso que a palavra está mostrando para a gente. Há uma necessidade, sim, de que aquelas pessoas de dentro sejam tratadas pela igreja. O texto bíblico, é claro, mostrar que Deus vai julgar os de fora da igreja, mas a igreja precisa, entre si mesmo, né, julgar quando houver necessidade de julgamento, para que a obra do Senhor não tome prejuízos. Nós temos 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Quer dizer, se o fato de Jesus dizer não julgueis para que não sejais julgados fosse uma proibição absoluta de qualquer tipo de julgamento, então essa palavra estaria em contraste, porque nós não somos obrigados a acreditar em qualquer tipo de espírito ou de manifestação que apareça no meio da igreja. Tem que haver um julgamento. Só que aí, qual que é a base do julgamento? Que método, o que usamos? Qual que é a vara de medir? Né? Jesus também diz lá em Mateus capítulo 7, que com a medida com que vocês medirem, vocês vão ser medidos também. Mas então, que medida nós usamos para medir, por exemplo, dentro desse contexto, o que a palavra está dizendo, provar os espíritos para ver se são de Deus ou não? Claro, eles são provados pela palavra. O método que empregamos para fazer esse tipo de julgamento ou de avaliação
é a própria palavra de Deus. Nunca pode ser o que eu penso, o que eu acho, o que eu imagino. Entende? Tem que ser usado o quê? O texto bíblico. Alguém profetizou, eu sou obrigado a receber essa profecia logo de cara, logo de entrada, acabou de profetizar, peguei, realmente era Deus falando. Eu tenho que amoldar, passar essa profecia pela palavra. Avaliar essa profecia pela palavra para ver se realmente ela vem de Deus ou não. Ou se foi do espírito do próprio profeta, ou se foi de algum espírito mal usando. Né? Porque tem essas três fontes. Ou o espírito de Deus está usando alguém, ou o espírito humano, na sua imaginação, o homem cria coisas, ou então o inimigo está influenciando para que ele lance falsas profecias para enganar o povo de Deus. E aí o que vamos usar para averiguar isso? A palavra do Senhor. Nunca os meus pensamentos ou sentimentos, mas a palavra de Deus. Então, um julgamento justo. Não é verdade? Então, é isso. Continuamos aqui. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolve uma pessoa. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado. Porém, é preciso ter em mente uma coisa: que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana. A gente vai ver isso, por exemplo, João 2,24, onde está escrito o seguinte: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus era assim, olhava para você, sabia plenamente o que havia em você. Como Natanael. Jesus, quando vê Natanael, ele diz: eis aí um israelita em quem não há dolo. Quer dizer, Jesus, pela sua onisciência, estava dizendo que Natanael não era um homem de coração enganoso. Era um homem sincero, mesmo não conhecendo ainda, né? Mas Jesus fez essa avaliação com precisão, porque é sabedor do que há no homem, é onisciente, né? O que nós enfrentamos dificuldade. Nós vamos precisar de um bom tempo, convivendo e tal, para poder a gente saber se a pessoa, se há algum engano, algum dolo ou não. Por isso que deve ser feito bem com cautela as coisas, né? Com muita cautela mesmo. Sem maldade nos corações, né? O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinô, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. É aquilo que já falei. Não podemos fazer um julgamento pelo que eu penso, ou pelo que eu acho, ou pelo que eu vejo com os meus olhos. Porque o que eu vejo é a aparência. O que eu penso é fruto da minha imaginação. O que eu acho também. Então, para fazer um julgamento baseado nesses termos, nós vamos estar fazendo um julgamento precipitado. Né? É possível que a gente cometa erro, cometa pecado, julgue, esteja julgando aí sem misericórdia, porque o julgamento tem que ter isso, né? Se não tiver, a gente também vai ser submetido a julgamento sem misericórdia, enfim. O próprio Senhor, Jesus, ele foi julgado pelos escribas fariseus por comer com pecadores. Veja aqui um negócio interessante. Jesus foi julgado por comer com pecadores. Jesus estava sentado ali na mesa com pecadores. Os fariseus, os saduceus, não sabiam. Eles não sabiam ou não estavam crendo quanto à missão de Jesus, qual era. Por que Jesus estava na mesa com pecadores? Porque ele gostava digamos assim, Jesus era um comelão? Era um comedor compulsivo? Por que ele estava na mesa? Porque era um fanático por banquete? Ele estava lá por um motivo. Porque ele era o médico e ali estava um monte de gente doente. Então, a razão, o motivo de Jesus estar lá era a causa justa, porque ele era o Salvador, ele era o Senhor, ele é o médico, que aquele povo estava doente, precisando de uma palavra de cura, de salvação.
Mas os escribas e fariseus interpretaram diferente. Então, quando a gente vê alguém, você passou, viu alguém ali, aqui, acolá, não julgue. Calma, aquieta, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe por que a pessoa está lá naquele local, então fica tranquilo. Deixa que, se há alguma coisa errada, se revelará. Não é necessário sairmos por aí, muitas vezes espalhando boatos, né? Eles estavam errados, os fariseus, saduceus, porque a missão de Jesus era justamente chamar os pecadores ao arrependimento. Ele disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falsos rumores contra alguém. Quando a gente pega Êxodo 23, versículo 1, a gente vai ter o seguinte, olha: não admitirás falso rumor. Veja que desde o tempo da lei já existia essa advertência. Não admitirás falso rumor e não porás a tua mão com o ímpio, para seres testemunha falsa. O que é falso rumor? O que é rumor? Rumores, né? Ruído, ruído surdo e confuso, né? Sentido aqui figurado. Murmúrio geral proveniente de indignação ou de descontentamento. Ou seja, aqueles comentários, né? Todos sabemos que acontece muitas vezes. Uma pessoa começa a comentar algo sobre outra, fruto da sua imaginação revoltada, porque ela tem uma questão com aquela outra lá, e começa aquele rumor, aquela coisa, e nós não devemos dar credibilidade a isso ou colocar isso para frente, espalhando para mais pessoas. Temos que tomar muito cuidado com isso, muito. 2. Devemos primeiramente olhar por nós mesmos. Antes de pensar em qualquer julgamento com relação à vida de alguém, olhe por você mesmo. E aí, quando você chegar à seguinte conclusão, de que você é perfeito, então você pode fazer qualquer julgamento. O que será bem difícil, né? Para uma pessoa que é sincera na sua avaliação, se auto-julgar e se autodenominar: eu sou perfeito. Fica bem difícil mesmo. Portanto, muita cautela quando for necessário tratar de alguém que errou. Porque, como diz a Bíblia, aquele que está de pé, olhe que não caia, né? Então, se você vai tratar com alguém com arrogância, com soberba, se sentindo melhor, jamais eu faria isso que você fez. Cuidado, lá na frente você vai estar fazendo a mesma coisa. Porque ele é falho, você também é, né? Ele faltou, eu também posso faltar. Então, muita cautela, muito cuidado. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder seus próprios erros. Isso acontece muito, né? Podemos ver que tal fato na vida do rei Davi, quando cometeu um adultério, cometeu aquele adultério com a mulher do Urias, ele tenta esconder o erro dele, mas quando o profeta vai corrigi-lo, ele se ira, se enfurece bravamente, né? Quando o profeta disse: olha, teve um homem que veio umas pessoas de viagem, portanto, para casa dele. Ele tinha muitas ovelhas, mas ele preferiu pegar a ovelha do seu servo, que só tinha uma, matou e serviu. E Davi se ira, né? E aí o profeta Natan diz: era você, rapaz, você que fez isso. Então Davi cai em si e vê o quanto tinha errado, né? O pecado ele pode, né, cauterizar a consciência, a mente da pessoa e levá-la ao engano. Então, muito cuidado. Foi fácil, né, para Davi enxergar o pecado do outro e considerá-lo horrível, mas ele não pensou no seu. Ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos, até ser corrigido pelo profeta. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Por isso que é delicado quando nós tratamos aqui sobre julgar os outros. Olha, a gente só deveria, na verdade, se aproximar de alguém para tratar dos erros dele se nós tivermos no nosso coração um imenso desejo de restaurar aquela pessoa. Um imenso desejo de restaurá-la.
Se a gente não tiver nenhum desejo profundo de restaurar aquela pessoa, deveríamos deixá-la quieta no canto dela. Por quê? Por que é importante esse desejo de restaurar? É porque a sua ação vai ser baseada em duas coisas: no amor e na misericórdia. Então, você vai ser medido com essa mesma medida quando você errar. Você vai ser medido com a mesma medida: amor e misericórdia. Deus vai estar dando para a gente uma nova chance, uma nova oportunidade. Isso não quer dizer, não estou dizendo que o amor e a misericórdia nos dá vazão para me errar. Não. Estou dizendo que isso é a base para o conserto. É a base para o conserto. Né? Como hoje a gente vê acontecendo muito. Se eu quero que o meu irmão se conserte, meu irmão errou, por que eu tenho que expô-lo nas redes sociais? Eu vou ajudá-lo? Não estou ajudando. Nem estou ajudando ele, nem estou ajudando as pessoas que vão ver o mau testemunho. Entende? Então é delicado. De repente você vai lá na frente, está praticando coisas igual ou pior do que ele, né? Porque fez um julgamento sem misericórdia. Vamos seguindo aqui na nossa lição. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. E é o que Jesus ensina em Mateus 7, versículo 2. Espírito de crítica, principalmente quando o objetivo não é construir nada, nem restaurar nada, mas destruir. Né? Jesus está condenando isso completamente. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse o seguinte: olha, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. João 8,7, quando as pessoas trazem aquela mulher aos pés de Jesus, que segundo eles foi pega no ato de adultério. Qual era o objetivo daqueles homens? Eles estavam preocupados com a justiça da lei? Não. Estavam querendo pegar em Jesus em contradição. Quer dizer, o julgamento deles era desonesto, era indigno, era injusto. E aí Jesus põe eles para pensar. Muito bem. Para matar a mulher, né? Então, vamos lá. Jesus escreve um pouquinho no chão, levanta e diz o seguinte: quem não tiver nenhum pecado, atira lá a primeira pedra. Entende? Então, é complicado. E eles saíram um por um, porque o objetivo deles não era restaurar ela. O objetivo deles era matar, eliminar, destruir, não restaurar. Então, quando fazemos qualquer julgamento com o intuito de destruir a pessoa e não, digamos, tirá-la daquele mal que ela fez, a gente está fazendo julgamento precipitado, julgamento errado. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos. A gente vê Lucas 18, versículo de número 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, olha como é perigoso isso, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então veja que já está ficando mais claro o contexto da proibição do julgamento lá de Mateus capítulo 7. É quando eu julgo com desprezo. Então tenho que olhar, peraí, não tem uma trave aqui no meu olho não. Porque ninguém é digno de julgar ninguém com desprezo. Porque se o meu irmão falhou, você também falha. Se você não falhar na mesma coisa, você falha em outras coisas. Mas não podemos, né, julgar com desprezo, jamais. Por isso, foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus. Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo o desejo de julgamento ou crítica. Precisamos seguir a recomendação de Paulo, 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Agora você mesmo pode julgar, porque o Espírito que há no homem sabe exatamente quem ele mesmo é. E aí, se eu fizer um julgamento de mim mesmo, eu vou estar sabendo o que eu estou fazendo, porque eu me conheço por dentro e por fora. Né? Mas eu não conheço você, nem você me conhece. Então fica difícil fazer um julgamento justo nesse sentido. O que fazer para não julgarmos precipitadamente? Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições. Primeiro passo, reconheça. Quando você vê que alguém errou, não esqueça, você também erra. Se você não erra igualzinho, né, como já disse, mas você erra em outras coisas. Então lembre disso. Embora não tenhamos mais prazer no erro, né, mas... Segundo lugar,
Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco. João 3,16 vai mostrar que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja bem, quando Pedro traiu Jesus, quem sabe se fosse eu lá no lugar de Jesus, eu nunca mais queria saber de Pedro. Quando Pedro trai Jesus, o que ele ia dizer? O que Jesus ia falar? Esse cara é um falso. Lá atrás o cara sacou da espada para me defender lá dos que vinham me prender, arrancou a orelha do Malco, e agora o cara está me traindo, me negando, né? Apenas por uma pergunta de uma escrava. Não sofreu nem pressão das autoridades, já está aí, ó, me traindo. Mas Jesus não fez isso. Jesus faz o quê? Jesus olha para Pedro com aquele olhar maravilhoso, olhar transformador, né? Quando Jesus olha para Pedro, então Pedro lembra do que o mestre havia dito, de que o mestre o havia advertido. Pedro, o galo vai cantar e tu vai me negar. Então Pedro cai em si, vê o quanto errou, e a Bíblia diz que ele chora amargamente. Jesus é extraordinário, irmão. Se a gente pensar um pouquinho em seguir os passos do mestre, nossa vida já vai ser bem diferente, né? Vamos continuar aqui. Romanos 13:10 vai dizer para a gente que o amor não faz mal ao próximo. Devemos amar. Jesus não nos amou, mesmo nossas imperfeições, né? Terceiro, não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça. E precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos da parte de Jesus. A graça de Deus. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Se não fosse as misericórdias de Deus, há tempo que nós já teríamos sido consumidos. Quem, pastor? Todos nós. Porque todos pecamos e muitas vezes reincidimos em pecar. Falhamos, erramos, conhecemos a verdade, mas findamos transgredindo. E Deus, por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor com que tem para conosco, trabalha para nos restaurar e nos levar a ser liberto de qualquer prática que ele não se agrade. E às vezes queremos condenar um irmão por causa de um erro que ele cometeu. Isso é perigoso. Vamos ao próximo e último tópico. 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Aí é como eu já disse. Não sobraria ninguém. Deus é severo? Sim. Nós temos que levar isso em consideração? Sim. Não podemos olhar para Deus e pensar, Deus é amor e, acabou aí. Deus é apenas amor. Temos que entender que Deus é severo. Isso está escrito em Romanos, capítulo 11, versículo 22, diz o seguinte, olha. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade para com eles. Mas para contigo, a benignidade de Deus, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira, tu também será cortado. Por exemplo, Israel caiu por causa da incredulidade. Se eu hoje, no século 21, um gentil convertido, você, um gentil convertido, não perseverar na bondade de Deus, a gente vai cair também. Entende? Parece algo, digamos, exagerado, mas não é exagerado. Quando Adão e Eva pecam lá no Éden, imediatamente eles para fora do jardim, e não vão mais ter acesso a esse jardim, vão ter que trabalhar com o suor do seu rosto e tal. A morte passou por todos os homens. Severidade. Onde a gente vê a bondade? A gente vê a bondade de Deus quando ele trata de restaurar o estado da queda de Adão. Adão caiu, mesmo assim Deus o procura, o veste, né, com pele de um animal que ele matou, já apontando ali para o Calvário, que Jesus seria o cordeiro substitutivo. Caindo o homem, ele enviaria o seu filho para o restaurar. Né? Veja a bondade de Deus. Severidade, mas bondade. Severidade quer dizer, olha, se você não se arrepender dos seus pecados, só sobra uma coisa. Você não, vou tirar você, né? Vou me incluir no meio. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, só sobra uma coisa para a gente: severidade. Agora, se nos arrependermos dos nossos pecados, aí nós temos a bondade, entende? Então, nós não podemos usar da bondade de Deus, aproveitar da bondade para pecar.
Não. Se você pecar, você tem duas coisas a seu dispor: a severidade e a bondade. Deus quer que você escolha primeiro a bondade, para que a severidade dela você seja livre. No que tange... Não, perdão. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente e não se arrependem dos seus pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte, severidade. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Bondade. Entende? Por que bondade? Porque ele está dando vida eterna a quem não merece. Por que severidade? Porque ele está sendo justo naquilo que você merece. Entende? Se a gente não se arrepender, então ele é justo, ele vai aplicar a severidade dele. Se a gente se arrepender, ele é justo e vai dispor em nosso favor a bondade. Então teremos vida eterna. Entende? Com Deus a gente não tem brecha para pecar, mas tem brecha para escapar do pecado? Brecha não, uma porta. Jesus disse: eu sou a porta. Então temos uma porta para escapar da prática do pecado. Então como que Deus nos julga? O Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutamente, né? Que descarrega sua ira aleatoriamente. Está só esperando o momento de eu escorregar para ele aplicar a ira. Não, não é bem assim não. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça. Deus é justo. Ele é amor, ele é justiça. O crente deve ser consciente de que Deus é justo. Estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. É dever nosso. Conforme escreveu Salomão lá no finalzinho de Eclesiastes. Ele disse que o resumo de tudo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todos os homens. É o nosso dever. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa. Mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções. Há punições também por causa disso. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos. Deus nunca julgou ninguém pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e o mais profundo das nossas intenções. Então, quando ele julga com justiça. Quando ele aplica alguma correção a alguém, ele sabe o que está fazendo com perfeição. Muito mais do que nós, seres humanos, às vezes até quando tratamos com nossos próprios filhos, ser humano para ser humano. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo todo-poderoso, não o isentou da punição. Deus é um pai amoroso, mas também é justo, e não tem por inocente o culpado. Êxodo 34:7 diz que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Severidade, justiça. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a palavra do Senhor, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam os seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Devemos então concluir dizendo que devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgarmos precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior, o que ocorre muito entre nós seres humanos. Nós somos fracos para julgar os outros pela aparência. Isso não é bom. Papai do céu não se agrada, né? Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, muito criterioso. Modo sensato, lúcido, evitando toda forma de precipitação. Você precisa acionar a misericórdia, o amor cristão e a misericórdia. Aí você faz determinada avaliação, né?
E dependendo do resultado dessa avaliação, você pode tomar qualquer atitude, claro, baseado em um juízo justo. Não no desejo de derrubar o outro. Não no desejo de prejudicar outras pessoas, né? O comentário bíblico pentecostal do Novo Testamento, ditado pela CPAD, nos traz que essa passagem de Mateus 7, 1 ao 5, é uma das declarações de Jesus mais equivocadamente interpretadas e erroneamente citadas. Sempre que a pessoa quer criticar sobre atitudes, ações ou estilo de vida de alguém, objeções são encontradas na ordem: não julgueis. Obviamente não é o que Jesus pretendia aqui. Ele espera que julgamentos de valor sejam feitos, que o certo e o errado sejam identificados. Para identificar o certo e o errado é preciso fazer julgamento, e que o digno e o indigno sejam discernidos. Como vemos nos versículos, por exemplo, no versículo 6, né? Não lance aos porcos, né, vossas pérolas. Como diz aqui, não dê aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Então, Jesus está dizendo para os discípulos que é preciso identificar os cães e identificar os porcos para a gente não lançar coisas santas aos cães, nem as pérolas aos porcos. Então, é preciso fazer o que aqui? Um julgamento. Porém, um julgamento criterioso. Não um julgamento pela aparência. Aquilo ali parece que é um porco, então é um porco. Aquele ali parece com o cão, então é como um cão, no sentido, né, de cão, cachorro. Não pode ser assim, pela aparência. O discípulo deve poder ver a falta do irmão de forma que tal pessoa seja trazida a uma correção gentil, mas firme. A gente vê isso lá em Mateus 18, verso 15 ao 17. Jesus ensinando de como tratar com o pecado de um irmão. Mas precisa tratar? Sim, tem que ser tratado, mas tratar conforme o ensinamento do mestre, né? Jesus nunca disse que o bem e o mal são ideias relativas, determinadas por cada pessoa, né? De jeito nenhum. A tradição profética pede discernimento e correção. A oferta de Deus de perdão não envolve libertinagem penitente. É o que temos a nota aqui do comentário bíblico do pentecostal. O que isso quer dizer para a gente? É preciso fazer algum tipo de avaliação? Sim. Dentro dos critérios da honestidade, do amor cristão, da misericórdia. Como Deus faria? Que a gente possa se aproximar de alguém, como já falei lá no início, com o intuito e o objetivo de ganhar essa pessoa para Cristo. Não com o intuito de expô-la ao ridículo, né? Então é isso aí, meus queridos. Que Deus abençoe os irmãos. Até a próxima videoaula em nome de Jesus, o Nazareno.